E aí, vamos estudar a lição? Segunda-feira, dia 14, renovando para você, já que estamos falando tanto sobre o Egito, tocamos tanto sobre o Rio Nilo. Que tal você conhecer o Egito, as pirâmides, o Rio Nilo, subir o Monte Sinai, conhecer toda aquela região simplesmente fantástica, uma experiência única. E além disso, ir também em Israel e também em Dubai. Fevereiro do ano que vem, o WhatsApp do responsável pela viagem aparece na tela, obtém informações e se por acaso você não conseguir cadastrar esse número aí, dá um toque, fala lá comigo no direct que eu vou estar te direcionando nesse aspecto e vamos juntos para essa experiência espetacular. Se liga aqui, porque a lição de hoje está falando sobre o começo difícil, cujo assunto já tocamos no sábado na abertura desta semana. E Moisés já sabia que o negócio não ia ser muito fácil, que ele iria encontrar grande oposição. Talvez tenha sido este um dos motivos pelo qual ele se tornou tão relutante quando recebeu o chamado de Deus junto à sarça ardente. Ele era sabedor do que ele enfrentaria. Afinal, Faraó era o maior poder da terra, movido por um orgulho, num orgulho que o fazia se sentir um próprio Deus. O Deus Ra, o Deus Sol. Ou seja, ele sendo a maior autoridade da terra não se submeteria a ninguém, quanto mais ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para ele, quem é Abraão? Quem é Isaac? Quem é Jacó? Portanto, quem é este Deus que nunca relevância deu para este grupo? Chegaram aqui 70 pessoas, se multiplicaram, mas eu sou superior, tendo poder, inclusive, para escravizar esta grande nação. Quem manda aqui sou eu, é o comportamento do Faraó. E agora ele acusa os hebreus, em Êxodo 5, de 3 a 23, de serem preguiçosos. Vocês estão querendo sair com essa ideia de adorar a Deus, essas coisas todas, é só para não trabalhar. E aí, resultado, intensificou o trabalho. Eles tinham que construir os tijolos com barro e palha, mas eles recebiam a palha. Agora construam os tijolos sem a palha. Vocês procuram a palha para colocar na construção dos tijolos e eu quero a mesma quantidade. Resultado, perseguição total, muita gente sofrendo castigos por não alcançarem os alvos estabelecidos para a entrega dos tijolos. A vida se tornou tensa. E olha que os seguintes passos haviam sido dados. Moisés se reuniu com os líderes, os anciões do povo, antes de ir a Faraó, falou do plano de Deus de libertá-los, apresentou sinais, a vara que se transformou numa serpente e depois voltou a ser vara, a mão que foi tomada por lepra e depois foi curada, e até mesmo o fato de água se tornar em sangue lá do Rio Nilo. Moisés demonstrou isso e o povo, o Senhor é Deus, então vai dar certo, vamos... Ei, uma luz no fim do túnel, primeira vez que eles apresentam uma esperança concreta de libertação, estavam felizes. E aí o Moisés vai diante do Faraó, toma esse banho de água fria e o resultado, o povo é castigado com mais trabalho e agora Moisés tem o desafeto de Faraó e o desafeto dos líderes do povo. Moisés toma pressão de todo lado. E é interessante que aqui no capítulo 5, no verso 21, diz assim: o Senhor atente sobre vós e julgue isto, disseram os anciões para o Moisés. Ou seja, você veio aqui e está nos oprimindo, que o Senhor julgue você e tudo mais. Ou seja, agora a culpa é do Moisés, mano. O Moisés tenta ser o libertador, fazer o trabalho que Deus mandou e acaba sendo taxado de culpado pelo sofrimento intensificado do povo. E foi um sofrimento colocado a mais por determinação do Faraó. A vida é assim, a vida é assim. Jesus é o libertador, o diabo é o opressor, e em vez de percebermos que a opressão do diabo está nos fazendo sofrer, a gente coloca a culpa no libertador. Jesus é responsável por tudo que eu estou passando, porque se ele quisesse me proteger, me protegeria. Ué, o Moisés era o libertador e foi tratado como se fosse o opressor. E o mal quem fazia era Faraó, e ninguém falou nada a respeito disso. E às vezes nós falamos que o mal vem de Deus, quando na verdade o opressor tem feito toda a maldade que nos tem atingido. Pense nisso.
e vamos nos posicionar à luz da Bíblia, do modo equilibrado e certo, como o grande conflito está sendo apresentado para nós nas Escrituras Sagradas. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela revelação da história do Êxodo. As coisas nem sempre são fáceis, mas nossa perseverança vai determinar o quanto desejamos tua intervenção e finalmente conquistar a melhora de fato. Ajuda-nos a perseverarmos no teu caminho em nome de Jesus.